Mesmo falando num meio de comunicação já antigo, como a televisão, você repare como as telenovelas passaram a ter mais narrativas de ação. Antes eram novelas que tinham muito mais humor e erotismo, que é uma coisa muito brasileira, que o brasileiro faz muito bem, não é? As novelas agora têm, muito do erotismo foi cortado, e muito do humor foi cortado e aumentaram as cenas de violência e ação que tornam a telenovela mais próxima das narrativas cinematográficas estadunidenses. Filmes de ação. Porque isso forma um público pendente desses filmes de ação e mal leitores de poesia e de arte. Porque termina-se por se adotar uma linguagem com princípio, meio e fim. Então, não que as novelas não tenham diretores muito bons e hajam cenas interessantes, não é isso que eu estou dizendo, mas parece que ninguém mais vai permitir fazer uma telenovela como Meu Pedacinho de Chão, por exemplo, que aquilo foi a poesia na telenovela. Praticamente não tinha história e os personagens e toda a paisagem se intercomunicavam, né? Isso é um bom exemplo disso que a gente está falando na televisão e não na literatura. Não é tudo. Quando um personagem tinha toda uma teatralização que se comunicava com a cozinha, com as panelas e as cores e os bichos. Aquilo foi uma obra de arte. Não é à toa que mandaram embora o Luiz Fernando Carvalho. Ou seja, não aguentaram o cara, porque ele era muito bom. É um exemplo disso que a gente está falando. Evidentemente que o que ele fazia, Luiz Fernando Carvalho? Ele captava para a telenovela muitos elementos do que o Brasil é. No caso, um Brasil caipira, não é? Lembra? A voz, o sotaque, as canções, os tipos que eram montados assim com um misto de cowboy, homem do sertão e jagunço, etc, etc. Repare que ele trazia para dentro, através de uma tecnologia de ponta, não é? Através de uma tecnologia de ponta, mas a serviço da cultura, e não o contrário. Não é à toa, inclusive, que as cenas que pareciam tensas ou que poderiam gerar violência nessa telenovela acabavam resolvidas pela paixão e pelo afeto. Resolvidas musicalmente, muitas vezes. Ou seja, você, como o poeta Nicolás Guillén, um poeta negro cubano, ele sempre procura resolver os problemas da classe média cubana através da música. Não é? Então, se a mulher está abandonando o cara ou gosta de outro, ele diz nos poemas, chama ela para dançar junto. Não é? O Flaubert dizia uma coisa assim, fazendo uma gozação com o mau leitor e o mau amante. Nada mais estúpido do que acabar. Não é? Porque é o seguinte, o menos importante é a história. Tem uma história, tudo bem. Mas é este movimento lúdico da linguagem que é o mais sério, não é? E justamente essa novela, ela também muito política, por quê? Porque ele trazia uma série de elementos abandonados da cultura para dentro dela. Em cor, som, não é? Falas muito interessantes, não é? A construção teatralizada, uma delas, aquela bonitona, sempre que falava ela fazia assim, porque um dos modos de exercitar a cultura é através do seu excesso barroco. Essa novela era muitíssimo barroca, tudo era exagerado, não é? Ou seja, tudo era excessivo.